Olá! Hoje o nosso papo é sério. A gente vai mergulhar num cenário que é literalmente a definição de caos, um acidente com múltiplas vítimas. E vamos entender o sistema criado para colocar ordem nisso. Um método que força os socorristas a fazerem escolhas que parecem impossíveis, né? Decidir quem tem prioridade, quem pode esperar. Tudo isso em questão de segundos. Parem para pensar um pouco. Tentem imaginar a cena. É um desastre. Sirenes por todo lado, gritos, confusão, uma pressão que é simplesmente absurda. O tempo ali não é amigo de ninguém, ele é o inimigo. E cada escolha pode ser a linha que separa a vida da morte. Então, como os socorristas decidem quem ajudar primeiro? Não é por instinto, não é por intuição. A resposta está em um protocolo. Um protocolo frio, lógico e, acreditem, incrivelmente eficaz. Então, vamos começar pelo começo, certo? Para a gente entender de verdade a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção exata do tamanho do problema. E olha, não estamos falando de um acidente comum com uma ou duas pessoas. A gente está falando de um cenário que quebra todas as regras, que rasga o manual de atendimento de emergência padrão. E existe um termo técnico para isso, definido pela Organização Mundial da Saúde. É o incidente com múltiplas vítimas, o famoso IMV. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a conta não fecha. O número de feridos é tão grande que as ambulâncias, os médicos, os socorristas, os leitos de hospital, tudo que aquela cidade tem de recurso, simplesmente não é suficiente. E é exatamente nesse ponto que ter um sistema especial deixa de ser só uma boa ideia e se torna absolutamente vital. Beleza, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar nesse desafio do caos. Depois a gente vai conhecer a solução, o método START. Aí vamos destrinchar o algoritmo dele, passo a passo. Vamos entender o que significam as cores da triagem, falar dos princípios essenciais que são a base de tudo e, por fim, compreender a filosofia por trás disso, que é salvar o maior número de vidas possível. Ok, se o problema central é o caos, como é que se combate isso? Com o sistema. Com um método projetado nos mínimos detalhes para ser rápido, para ser eficiente e, acima de tudo, para dar maior chance de sobrevivência para o maior número de pessoas. E esse método tem nome, é o START. A sigla vem do inglês e significa Simple Triage and Rapid Treatment. Traduzindo, seria algo como triagem simples e tratamento rápido. O nome já entrega tudo, né? O objetivo é justamente esse, dar uma ferramenta simples e ágil para a equipe de socorro organizar a cena e prestar assistência de forma lógica e priorizada. Tá, mas como isso funciona na prática? Como se faz essa triagem simples e rápida? Bom, o método START inteiro se baseia em 4 critérios de avaliação, 4 pilares. Pensem neles como 4 perguntas-chave que o socorrista tem que responder super rápido para cada vítima. É um fluxograma. A resposta de uma pergunta já te leva para a próxima e, no final, pronto, a vítima está classificada. Agora sim, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos ver o algoritmo em detalhes, o passo a passo exato. É essa sequência de perguntas e ações que permite que um socorrista classifique uma vítima em, literalmente, questão de segundos. E tudo começa com a pergunta mais simples e talvez a mais genial de todas. O socorrista chega naquele caos e a primeira coisa que ele faz é gritar em bom e alto som: todos que conseguem andar, por favor, se dirijam para uma área segura. E só com essa frase ele já cria o primeiro e o maior filtro de todos. Quem consegue se levantar e andar, pronto, essa pessoa é imediatamente classificada como verde, ou seja, prioridade menor. São os chamados feridos que andam. Isso, de uma só vez, libera a atenção dos socorristas para focar em quem ficou para trás, em quem não consegue se mover. São essas as pessoas que precisam de avaliação imediata. É um verdadeiro divisor de águas na organização da cena. Ok, agora o foco é total em quem não andou. E a segunda pergunta do nosso algoritmo é a mais fundamental de todas para a sobrevivência, né? A pessoa está respirando? E olha, a resposta para essa pergunta nos leva a um dos pontos mais críticos e decisivos de todo o protocolo. Se a resposta for não está respirando, o socorrista não desiste de cara. Ele tem uma ação rápida para tentar uma única manobra. Ele vai checar se há algo obstruindo a via aérea da pessoa e vai abrir essa via, geralmente com uma tração da mandíbula, mas sempre com um cuidado extremo para proteger a coluna cervical. E aqui vem o momento da verdade, a bifurcação decisiva. Se depois dessa manobra a vítima volta a respirar, ela é imediatamente classificada como vermelho, prioridade máxima. Por quê? Porque uma ação de segundos a trouxe de volta, então ela tem uma boa chance. Agora,
Se mesmo depois da manobra ela continua sem respirar, aí a decisão é dura. Ela é classificada como preto ou cinza. Certo, mas e se a vítima já estava respirando desde o início? Bom, aí a gente vai para o próximo passo do fluxograma, avaliar a frequência. Uma respiração muito rápida, ofegante, acima de 30 movimentos por minuto, isso é um sinal de alerta grave. Geralmente indica choque ou uma dificuldade respiratória severa. Essa vítima é imediatamente classificada como vermelho. Se a respiração estiver mais calma, abaixo de 30 por minuto, aí sim a gente continua a avaliação. Com a respiração ok, o foco muda para a circulação, a perfusão. E existem duas formas super rápidas de checar isso. A primeira é sentir o pulso radial, no punho. Se ele estiver ausente, é um sinal de pressão muito baixa. A segunda é o teste de enchimento capilar. É só pressionar a unha da vítima e ver se a cor volta em menos de 2 segundos. Se falhar em qualquer um desses dois testes, a classificação é vermelho. Pensem comigo. A vítima não anda, mas está respirando bem e com boa circulação. Parece que está mais estável, certo? Mas ainda falta o teste final. O último passo do algoritmo START, avaliar o nível de consciência. O teste é muito simples. O socorrista pede para a vítima fazer algo básico, como aperte a minha mão ou coloque a língua para fora. Se a pessoa não consegue obedecer a um comando simples, mesmo com sinais vitais estáveis, isso pode indicar uma lesão cerebral grave, e ela é classificada como vermelho. Agora, se ela consegue obedecer, ela é classificada como amarelo, indicando que está estável o suficiente para aguardar pelo tratamento. E depois que esse algoritmo é aplicado em cada uma das vítimas, aquela cena que era puro caos começa a ganhar uma organização visual, uma lógica. O pandemônio começa a virar um plano de ação. E o resultado é mais ou menos isso que a gente vê aqui. As vítimas são fisicamente movidas para áreas delimitadas por cores, geralmente lonas estendidas no chão. Isso cria postos médicos avançados improvisados. Agora, os recursos, médicos, equipamentos, tudo, podem ser direcionados para onde são mais necessários. A lona vermelha recebe atenção máxima e imediata, seguida pela amarela e, por último, pela verde. E essa tabela resume bem o que cada cor significa em termos de lesões. Vermelho é o risco de vida iminente, hemorragia grave, choque, trauma craniano. Amarelo precisa de atendimento, mas pode esperar um pouco. Fraturas, queimaduras moderadas. Verde são as lesões leves, contusões, cortes pequenos. E o preto ou cinza são as vítimas que já faleceram ou que, infelizmente, têm ferimentos tão graves que não são viáveis. Mas é muito importante a gente entender que o método START não é uma coisa que funciona sozinha, isolada. Ele se baseia em princípios fundamentais que são o alicerce de todo o atendimento pré-hospitalar ao trauma. E talvez o princípio mais crucial de todos seja este: o tempo. A triagem de cada vítima não deve levar mais de 60 segundos. O objetivo é a velocidade. Por isso, as únicas intervenções permitidas durante a triagem são aquelas que salvam uma vida imediatamente, como abrir as vias aéreas ou conter uma hemorragia massiva. O tratamento mais detalhado vem depois. E aqui a gente vê como o START está totalmente alinhado com o protocolo PHTLS, que é o padrão ouro no atendimento ao trauma. O PHTLS usa essa sequência, o X, A, B, C, D, E, que é uma abordagem passo a passo para salvar vidas. O START é essencialmente uma versão ultra rápida do ABCD, focado em identificar as ameaças mais imediatas à vida para poder priorizar o atendimento em massa. E no fim, chegamos ao coração da questão. A triagem é sobre fazer escolhas difíceis. É um sistema que muitas vezes vai contra o nosso instinto, pedindo aos socorristas que às vezes passem por uma vítima muito grave para poder salvar várias outras com mais chances. Não se trata de salvar todos, porque em um desastre isso é impossível. Se trata de salvar o maior número possível. É a lógica e a disciplina a serviço de um bem maior, no momento mais caótico que se pode imaginar.